Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje a gente vai começar a nossa aula 5 da Lei Orgânica aí do município de Itabuna. A galera tem me pedido bastante aí para dar continuidade. Lembrando, galera, que eu sempre coloco os artigos que mais são solicitados nas provas de concurso, tá? Então, se você perceber que eu estou pulando alguns artigos, é porque eu sempre vou escolher os artigos que mais são solicitados em provas, tá? Então, geralmente eu coloco sempre você aqui na cara do gol, para você poder só chegar e chutar, beleza? Só passando a informação, nós temos nossos materiais aqui embaixo, 50 questões da lei orgânica, 50 questões da lei do regimento jurídico dos servidores públicos. A gente tem agora 50 questões de agente de fiscalização, 56 questões, e tem também, agora a gente adicionou 50 questões de enfermeiro. Lembrando que se você quiser solicitar suas questões, pode ficar à vontade. A gente aqui é uma empresa que fabrica questões, você não vai encontrar isso na internet em lugar nenhum. Então a gente fabrica, manda para você em tempo recorde e a gente faz esse tipo de trabalho maravilhoso, beleza? Não esquece de se inscrever no canal para você receber as notificações bonitinho, sempre que a gente postar um vídeo novo, tá? E não esquece também de dar o like, deixa o likezão e também deixa o comentário se você achar necessário, ok? Então sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui. Deixa eu só sair daqui para não atrapalhar a leitura de vocês, beleza? Então a gente vai falar das comissões, que também é um assunto recorrente em prova, né? Então a gente vai falar aqui do artigo 36, né? A Câmara Municipal ela terá comissões permanentes, especiais e de representação, constituídas na forma e com as atribuições definidas no regimento interno ou no ato de que resultar a sua criação. Então aqui, né? Aqui você tem as comissões. Elas são, eu vou falar só de forma bem tranquila para você entender, beleza? Então as comissões permanentes, elas são aquelas comissões, né, que são criadas ali por grupo de vereadores, e ela tem a responsabilidade de analisar e debater assuntos específicos de forma contínua durante o período do mandato. Então, por exemplo, pode haver uma comissão permanente de finanças e orçamentos, né? Outra de saúde, outras de educação. Então, as funções e competências de cada comissão permanente podem ser definidas no regimento interno e, né, no regimento interno da Câmara ou em outro ato legal que determine ali a sua criação. Tem as comissões especiais, que essas comissões elas são formadas também por vereadores para tratar de questões específicas, e a diferença é que ela é temporária, né? Geralmente ali assuntos que não se encaixam nas atribuições das comissões permanentes, eles colocam nas comissões especiais. Então, por exemplo, uma comissão especial pode ser criada para investigar um problema, né? Para elaborar ali um projeto de lei sobre um determinado tema específico. Então, assim como as comissões permanentes, as comissões especiais também devem ter suas funções e competências definidas em um lugar, em algum ato legal, né? E tem as comissões de representação. Então essas comissões são criadas para representar a Câmara Municipal, né? Pode ser em eventos, cerimônias ou em negociações externas que requerem ali a presença de representantes da Câmara, beleza? Show de bola. Aqui no parágrafo 1, na formação das comissões, assegurar-se-á tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participe da Câmara. Então, na formação das comissões, né, vai se assegurar tanto quanto possível a representação proporcional, tanto dos partidos como dos blocos parlamentares. Então, para a gente lembrar, né, esse princípio, ele significa que, ao formar as comissões, a Câmara ela deve garantir que a distribuição de membros entre os partidos políticos ou os blocos parlamentares, eles sejam proporcional ao tamanho de suas bancadas na Câmara Municipal. Então, em outras palavras, se um partido ou bloco parlamentar ele tem um número significativo de vereadores na Câmara, eles devem ter ali uma representação justa nas comissões, uma representação proporcional, né? Então, só lembrando, o que é partido político? São organizações políticas reconhecidas legalmente. E o que são blocos parlamentares?
podem ser alianças temporárias de partidos, né, para ganhar ali influências políticas em determinadas situações. Então a lei orgânica ela está indicando que tanto os partidos quanto os blocos parlamentares elas devem ser considerados na formação das comissões. Show? Então as comissões permanentes, né? A gente vai falar um pouquinho dela agora. Em razão da matéria de sua competência, dentre outras atribuições regimentais e na forma do regimento interno da Câmara Municipal, cabe. Né? Só explicando essa parte aqui, ó, em razão da matéria de sua competência. Então a Câmara, as comissões, né, ela se concentra em um determinado tipo de projeto, né, de acordo ali com a sua competência temática. Por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento pode analisar projetos relacionados ao orçamento municipal, enquanto a Comissão de Saúde pode se concentrar em projetos relacionados à saúde pública. Então as comissões são de razão de matéria, né, da sua competência, dentre outras atribuições regimentais. Cabe a ela fazer o quê? Agora a gente vai começar quais são as atribuições, né, da competência das comissões. Discutir projetos de leis, projetos de resolução, decretos legislativos e outras matérias pertinentes no âmbito de sua especialidade. Então, as comissões permanentes elas devem discutir projetos de lei que se enquadram na área de competência temática da comissão. Então, isso envolve analisar o conteúdo dos projetos, debater suas implicações, né, propor emendas ou modificações, em última instância, emitir ali um parecer sobre a aprovação ou rejeição do projeto. Por exemplo, a Comissão de Saúde discutiria projetos de lei relacionados à saúde pública, né? Então, além dos projetos de lei, as comissões também podem discutir projetos de resolução, que é esse aqui. Projetos de resolução e decretos legislativos e outras matérias pertinentes ali à sua área de especialidade. Então, projetos de resolução são instrumentos legislativos usados para regulamentar assuntos internos da Câmara Municipal. Então, enquanto decretos legislativos são utilizados para questões como concessões de honrarias, projetos de resolução são instrumentos legislativos, né? Projetos de resolução são instrumentos legislativos que são usados para regulamentar assuntos internos da Câmara Municipal. E aqui ele fala de decretos legislativos, que é diferente. Então, os decretos legislativos são utilizados para questões como concessões de honrarias, aprovação de contas do prefeito, entre outras, né? Então, cada comissão permanente é especializada em uma área específica, como saúde, educação, finanças, entre outras. Então, isso significa que as comissões têm um conhecimento aprofundado em sua área de atuação e podem fornecer insights, né, e análises especializadas sobre as matérias que estão discutindo. Beleza? Então, aqui no 2, convocar secretários municipais e dirigentes de órgãos da administração indireta para prestar informações sobre matérias de sua competência, aprazando dia e hora para comparecimento, importando a ausência a critério da Câmara, crime de responsabilidade. Então, aqui, as comissões permanentes, elas têm o poder de convocar autoridades executivas, né, como secretários municipais, dirigentes, né, de órgãos da administração indireta. Então, eles têm que prestar informações e esclarecimentos sobre questões relacionadas ali à sua área de atuação. Então, isso pode incluir informações sobre programas, políticas públicas, né, gastos orçamentários e outros temas relevantes. Então, quando uma comissão decide convocar uma autoridade executiva, ela deve agendar dia e hora, como está aqui, né? Ela deve agendar dia e hora específico para o comparecimento dessas autoridades perante a comissão. Então, isso garante que o processo seja organizado e que a autoridade convocada tenha oportunidade de se preparar para a audiência. Então, o item também menciona, esse item 2, caso a autoridade convocada não compareça à audiência, né, conforme o agendamento da comissão, a Câmara ela pode considerar essa ausência como um crime de responsabilidade. Então, em termos gerais, isso significa que a autoridade ela pode enfrentar consequências legais ou políticas por não cumprir a convocação da Câmara. Então, dependendo das leis e regulamentos específicos que regem a situação. Show?
Solicitar a Câmara, aqui no 3, né, solicitar a Câmara na forma do inciso 17 do artigo 18 desta lei orgânica, convocação do prefeito municipal para prestar pessoalmente informações sobre assunto em estudo da comissão. Então aqui no 3, ele está falando o quê? As comissões permanentes, ela tem o poder de solicitar à Câmara que convoque o prefeito municipal para comparecer pessoalmente perante a Câmara Municipal. Então isso significa que o prefeito ele deve comparecer fisicamente, né, para responder as perguntas e fornecer informações sobre um assunto específico que está sendo investigado, né? Então a convocação do prefeito é realizada quando a comissão precisa de esclarecimentos ou informações diretas do chefe do Poder Executivo sobre um assunto ali que está sob análise ou estudo da comissão, né? Beleza. Aqui no 4, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra os atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, encaminhando soluções. Então aqui, as comissões ela têm a responsabilidade de aceitar e registrar petições, né, reclamações, representações ou queixas apresentadas ali por cidadãos ou entidades em relação à ação ou omissões de autoridade pública ou entidades governamentais. Então essas petições podem abordar uma variedade de questões, né, desde problemas com serviços públicos até alegações de má conduta de funcionários públicos. Então, após receber essas petições ou reclamações, as comissões ela têm a responsabilidade de encaminhá-las, né, para a devida análise ali, para a tomada de medidas. Então isso pode envolver a investigação do assunto, a solicitação de informações às autoridades ou entidades em questões e a busca ali por soluções para problemas apresentados. Então essa atribuição demonstra o papel das comissões permanentes como intermediária entre os cidadãos e o governo municipal. Beleza? Show de bola. No 5 aqui, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Quem são essas pessoas, então, da sociedade civil, né? Ela tem autoridade para organizar e conduzir as audiências públicas, né? Então, a audiência pública significa que é uma reunião aberta ao público em geral, na qual as comissões podem discutir assuntos de interesse público com a participação ativa de representantes das entidades da sociedade civil. Então, quem são? Pode ser organizações não governamentais, pode ser associações de moradores, sindicatos e outros grupos que representem a comunidade. Então, a realização de audiências públicas permite que as comissões obtenham informações ali, né, e perspectivas de diferentes partes interessadas da sociedade civil. Então, essas entidades da sociedade civil podem oferecer ali insights valiosos sobre questões locais, contribuir para sugestões e críticas construtivas, né, e participar ativamente do processo legislativo e de formulação de políticas. Também pode solicitar informação ou depoimento de qualquer autoridade ou cidadão do município. Então, as comissões também têm o poder de pedir informações específicas a qualquer autoridade do município. Essas informações podem estar relacionadas a questões administrativas, pode ser financeiras, legais, políticas públicas ou qualquer outro assunto de interesse público. Então, a autoridade solicitada, ela é obrigada a fornecer as informações solicitadas, né? Então, além de solicitar informações por escrito, as comissões também têm o poder de convocar autoridades ou cidadãos para prestarem depoimentos pessoalmente perante a comissão. Então, isso pode ser necessário para esclarecer ali questões específicas, né, ou para obter informações adicionais sobre determinados assuntos. Beleza? Show de bola. Aqui no 7, exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Como a gente sabe, o Poder Legislativo ele fiscaliza o Poder Executivo. Então, o Executivo se refere ao Poder Executivo do município, que é liderado por quem? Pelo prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. Então, as comissões permanentes ela tem a função de fiscalizar as ações, as decisões e atividades do prefeito, né, e da administração direta também. Ou seja, ela também faz ali a fiscalização diretamente dos órgãos subordinados ao prefeito, né, como secretarias municipais, enfim. Então, a administração indireta, ele está se referindo aqui aos órgãos ou entidades públicas que não fazem parte da estrutura direta da prefeitura, mas que estão relacionados ali ao governo municipal. Então, isso pode incluir empresas públicas, autarquias, né, fundações e outras entidades que desempenham ali funções específicas em nome do município.
Então, as comissões permanentes têm a competência, né, têm competências específicas relacionadas às áreas temáticas, como saúde, educação, finanças. Então, a fiscalização dos atos do executivo e da administração indireta, ela deve ocorrer dentro dessas áreas de competência. Então, cada comissão é responsável por supervisionar e garantir que as ações do governo municipal em sua área de atuação estejam ali em conformidade com as leis, né, com os regulamentos e com o interesse público. Beleza? Aqui no 8, apreciar programas de obras, planos municipais, distritais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Então aqui as comissões permanentes, ela tem o dever também de analisar programas e obras e planos municipais, tanto distritais como setoriais, relacionados ali ao desenvolvimento da cidade. Então isso pode incluir programas de infraestrutura, desenvolvimento urbano, transporte, educação, saúde, né? Entre outros. Então, após analisar esses programas e planos, as comissões elas devem emitir o quê? Um parecer. Esse parecer é uma avaliação que pode conter recomendações, observações ou críticas construtivas em relação aos programas e planos em questão. Então, os pareceres emitidos pelas comissões permanentes têm o objetivo de fornecer informações, né? De fornecer insights ali aos demais membros da Câmara Municipal, que podem utilizá-los para tomar decisões informadas sobre a aprovação, modificações ou rejeição dos programas e planos em questão. Beleza? Show de bola. Maravilha. Aqui no 9, proceder inspeção e levantamento nas repartições públicas municipais e nas entidades da administração descentralizada, onde terão livre acesso e permanência, requisitando a exibição de documentos e prestação de esclarecimentos necessários. Então, as comissões permanentes também têm autoridade de realizar inspeções, né? Ela vai fazer levantamento nas repartições públicas municipais, que inclui os diferentes órgãos e departamentos da administração direta, bem como as entidades da administração descentralizada. A administração descentralizada, galera, são órgãos ou entidades públicas que operam de forma autônoma em relação ao governo central, mas que ainda está sob a jurisdição do governo municipal. É por isso que acontece a descentralização. Para quê? Para dar mais autonomia para os órgãos, mas também ela está ali, né? O órgão central está de olho, né? O município está de olho para administrar e só ramificar ali as atribuições, beleza? Então isso significa que as comissões ela têm o direito de entrar nas instalações dessas repartições e entidades públicas para realizar suas inspeções e levantamentos. Então elas podem permanecer no local pelo tempo necessário para realizar ali suas investigações. Então, durante essas inspeções, as comissões têm o poder de requisitar a exibição de documentos, né, a prestação ali de esclarecimentos necessários. Então, isso inclui acesso a registros, arquivos e informações que possam ser relevantes ali para a investigação ou inspeção em andamento. Então, essa atribuição é parte do papel das comissões de fiscalizar e supervisionar as atividades do governo municipal. Então, elas podem usar ali essa autoridade para verificar se as ações do governo estão em conformidade com as leis, regulamentos e políticas públicas estabelecidas. Não sei se vocês lembram, mas o Gabriel Monteiro, ele fazia muito isso. Ele entrava, falava, né? Ele entrava nos órgãos e fazia essa fiscalização. E aí, outras pessoas também estão fazendo esse tipo de fiscalização. Então, o legislativo, ele fiscaliza o executivo. Show? Deixa eu beber uma água aqui. Então, beleza. Show de bola. Aqui no 10, acompanhar a execução do orçamento municipal, requerendo do Poder Executivo cópias dos decretos de abertura de créditos suplementares ou especiais. Então, as comissões permanentes também têm a tarefa de monitorar como o orçamento municipal está sendo executado pelo Poder Executivo. Então, isso inclui acompanhar ali os recursos financeiros, né, como os recursos financeiros estão sendo gastos, né, e alocados ali para diferentes fins e programas ao longo do ano fiscal. Então, para desempenhar essa função de acompanhamento, as comissões têm o poder de requerer do Poder Executivo cópias, né, dos decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares, por exemplo, ou especiais no orçamento municipal.
Então, esses decretos são instrumentos legais que permitem ajustar o orçamento ao longo do ano, seja para, né, acomodar ali necessidades emergenciais ou para alocar recursos para novos projetos ou despesas não previstas no orçamento original, né? Então, o acompanhamento da execução, né? O acompanhamento da execução do orçamento e a solicitação de cópias de decreto de créditos suplementares ou especiais tem que objetivo? Vai garantir que o governo municipal esteja gastando ali os recursos públicos de acordo com as prioridades estabelecidas no orçamento, né? Então, isso ajuda ali a promover a transparência, a responsabilidade na gestão financeira municipal. Beleza? Então, aqui no parágrafo 3, durante o recesso, haverá uma comissão representativa, da Câmara Municipal, eleita na penúltima sessão ordinária do segundo período legislativo, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá o quanto possível a proporcionalidade da representação partidária existente na Câmara de Vereadores. Então, aqui, o recesso parlamentar, o que é o recesso parlamentar, né? Quando ele fala aqui, esse recesso aqui. Então, durante o recesso parlamentar é um período que não ocorre sessões ordinárias da Câmara Municipal. Então, durante esse tempo, os vereadores eles têm uma pausa nas atividades legislativas regulares. Então, o recesso é geralmente programado para certos períodos do ano, como férias, né, de inverno ou de verão. Então, durante o recesso, a Câmara Municipal não fica completamente inativa. Em vez disso, existe aí as comissões, né, representativas, que é formada para lidar com questões urgentes ou importantes ali que possam surgir durante esse período. Então, a comissão representa a Câmara e exerce ali algumas de suas funções em seu nome. Então, a comissão representativa é eleita pelos próprios vereadores na penúltima sessão ordinária antes do recesso. Então, a composição da comissão deve refletir, na medida do possível, a proporcionalidade da representação partidária existente na Câmara de Vereadores. Então, isso significa o quê? Que os diferentes partidos políticos devem estar representados de acordo com a sua presença na Câmara. Beleza? Então, as atribuições da comissão representativa são definidas no regimento interno da Câmara Municipal. Então, essas atribuições podem variar, mas geralmente inclui ali a capacidade de tomar decisões urgentes, né, em nome da Câmara, lidar ali com questões administrativas, né, e, claro, representar a Câmara em eventos ou situações que ocorram durante o recesso. Show? Aqui no artigo 37, as comissões especiais, aqui falando das comissões especiais de inquérito, essa aqui é de inquérito, que terão poder de investigação própria das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, são criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo que se inclua na competência do município, né? Então, as comissões especiais de inquérito são criadas pela Câmara Municipal para fins de investigação, beleza? Então, essas comissões têm poderes de investigação similares aos das autoridades judiciais. Então, para criar essas comissões especiais de inquérito, é necessário ali um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Então, isso significa que um grupo significativo de vereadores deve concordar com a criação da comissão. Então, as comissões especiais de inquérito são criadas com o objetivo de apurar um fato determinado. Então, isso significa que elas são estabelecidas para investigar algo específico, como uma denúncia de irregularidade, né, suspeita de corrupção ou outro assunto relevante. Então, então a criação das comissões deve especificar ali um prazo certo para a conclusão da investigação. Então, isso garante que a investigação seja conduzida dentro de um período definido. Beleza? Show de bola. Então, aqui cabe às comissões especiais de inquérito as atribuições e direitos constantes no inciso 9, parágrafo 2 do artigo 36 desta lei orgânica. Então, é mais ou menos isso daí. Cabe às comissões especiais de inquérito as atribuições de direito constante no artigo 9, no inciso 9, parágrafo 2 do artigo 36 desta lei orgânica, que a gente acabou de ler, né? Então, no parágrafo 2, no exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões especiais de inquérito, por intermédio de seu presidente, determinar as diligências necessárias.
Então aqui, as comissões especiais, ela tem o poder de determinar as diligências que consideram ali necessárias para conduzir a investigação de forma eficaz. Então isso inclui a capacidade de solicitar informações, documentos e outras matérias e outros materiais relevantes. Então, ela pode também convocar secretários municipais e dirigentes dos órgãos da administração direta do município. Então, as comissões podem convocar secretários municipais e dirigentes dos órgãos da administração, né? Então, eles vão prestar depoimentos ou fornecer informações ali relacionadas à investigação em curso. Então, tomar depoimento de qualquer autoridade, intimar testemunhas, inquiri-las sobre compromisso nos termos da legislação federal. Então, as comissões especiais de inquérito têm autoridade também para tomar depoimento, né, de qualquer autoridade que esteja relacionada a assuntos investigados. Isso inclui autoridades municipais e outras que possam ter informações relevantes. Então, as comissões elas podem intimar testemunhas, inquiri-las sobre compromisso nos termos da legislação federal. Então, isso significa que as testemunhas são obrigadas a depor e a dizer a verdade sob pena de que incorrem ali em consequências legais, né? Que se fizerem declarações falsas, se as pessoas fizerem declarações falsas. Então, as comissões especiais de inquérito têm o poder de proceder ou mandar proceder, né? Já falando aqui, dessa parte aqui, ó, proceder ou mandar proceder verificações contábeis em livros, papéis e documentos de órgãos da administração municipal direta e indireta. Então, ela tem o poder de proceder a essas verificações contábeis em livros, papéis, documentos dos órgãos da administração municipal direta e indireta. Então, isso permite que elas examinem as finanças, né, e os registros ali relacionados à matéria investigada. Aqui no parágrafo 3, as testemunhas que tratam o inciso 3 do parágrafo 2 deste artigo são intimadas e inquiridas de acordo com o disposto na Lei Processual Civil. Em caso de não comparecimento sem motivo relevante devidamente justificado, a intimação será solicitada ao juízo criminal da localidade, onde tem domicílio ou residência, na forma do que dispõe o Código de Processo Penal. Então, o parágrafo 3, ele estabelece que as testemunhas, conforme mencionado no inciso 3, parágrafo 2 que a gente leu, são intimadas ali e inquiridas de acordo com o disposto na Lei Processual Civil. Então, isso significa o quê? Que o processo de intimação e inquirição, ele deve seguir ali as regras e procedimentos estabelecidos na legislação civil para garantir que o depoimento seja conduzido adequadamente. Se uma testemunha intimada não comparecer, né, ao depoimento sem motivo ali relevante, né, devidamente justificado, a intimação ela pode ser solicitada ao juízo criminal da localidade, onde a testemunha tem domicílio ou residência. Então, isso significa que a ausência injustificada de uma testemunha pode ser tratado de acordo com as disposições do Código de Processo Penal. Beleza? Show de bola! Maravilha, então hoje a gente fica por aqui, lembrando que a gente sempre coloca os artigos que mais são solicitados em prova. Não esquece de deixar seu like, seu comentário e de se inscrever no canal para você receber as notificações toda vez que a gente postar uma aula nova. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aquele abraço e tchau!